Graça e paz, Shalom. O vídeo de hoje é sobre dois tipos de intimidade que nós devemos ter e para que a gente permaneça no fluir da presença do Espírito Santo. E a outra é sobre conselhos sobre os matrimônios, sobre várias mulheres que cometem erro, porque às vezes tenho aconselhado algumas mulheres casadas que estão no momento de colapso o matrimônio. É assim, ser cristão não é ser um estúpido, ou uma burra, ou uma ignorante. E às vezes nós confundimos as coisas. Penso que a graça e a misericórdia e a bondade do Espírito Santo esteja sobre todos que vão acompanhar esse vídeo. Alguém pediu uma conselharia, eu por acaso conheço o esposo dessa pessoa, é um dos únicos verdadeiros sacerdotes que eu até agora conheci. E a mulher é como se fosse uma bonequinha, não consegue fazer nada, o marido tem que fazer tudo por ela, essa coisa toda, mas mesmo assim ela é insatisfeita. Voltando na palavra divina, a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Deus não quer que os matrimônios haja divórcio, nem adultério, nem bandidagem, nem maldade, nem estupidez, nem hipocrisia. Mas o inimigo, como a Bíblia diz, João 10, que ele veio para matar, roubar e destruir, esse é o papel dele, mas Yeshua veio para nos dar a vida em abundância, através do sacrifício do Calvário que o nosso Pai instituiu para o nosso bem. E eu comecei a aconselhar essa pessoa sobre o matrimônio dela. E comecei a aconselhar sobre o matrimônio, o que ela podia fazer. Em primeiro lugar, quando o teu marido não tem dinheiro, você não pode trazer uma pressão para que ele compre carros caros ou tenha uma vida muito cara para mostrar que ele é abençoado, amado. Isso é já o erro das pessoas. Em primeiro lugar, é querer mostrar que são abençoados. E isso é mal, porque como eu disse, né, eu tive uma vida muito curta no mundo, com rebeldia. Eu comecei a namorar com 17 e aos 19 anos comecei a fazer os meus filhos. Mas nessa fase eu comecei a conhecer o meu parceiro, né? E quando eu conheci ele, amado, era uma vida muito difícil. Eu tinha que ter 3 trabalhos, como eu acho que já falei em alguns vídeos. E tinha momentos que, mais tarde, tinha momentos muito complicados. E para voltar no lugar da intimidade, quando você tem intimidade com o teu parceiro, tu conheces ele não como uma forma de prostituta, mas uma forma de uma relação profunda que tu tens com ele. As coisas correm melhor, as coisas correm mais suave e tu consegues compreender ele mais. Mas voltando no caso dessa mulher, eu disse nessa pessoa, é o seguinte, o teu marido é uma excelente pessoa, mas muitas das vezes nós, de tanto golpe que nós apanhamos na vida, eu vou voltar no psicólogo, nas coisas de psiquiatria, que há crentes depressivos porque não conhecem a profundidade da intimidade com Deus, não sabem intimar com Deus. E eu disse nessa pessoa, o teu marido é uma excelente pessoa, mas como às vezes nós crescemos em lugares com muitos problemas, nós criamos uma certa capa de proteção. E essa capa de proteção nós levamos até dentro dos nossos lares. E eu dou graças a Deus mesmo que nesse mundo ainda há pastores bons. Amado, quando eu estava a passar essa luta de em casa eu ter 3 trabalhos, fazer tudo, e ser dona de casa, ser mulher no quarto, no secreto, e eu às vezes frequentava um lugar e eu via o pastor desprezava-nos, não sei se eu dava conta, mas nós não tínhamos apoio, excepto de um pastor que é uma bênção, ele vive em Portugal. Esse pastor verdadeiramente foi uma grande bênção, principalmente para o meu esposo e para mim também.
E eu não tinha assim muitas vezes contato com ele, mas o meu companheiro sim, e ajudou muito ele. E tinha aquele momento que eu chegava em casa, sabe? Eu não exigia nada dele. Tanto que o que ele conseguia, ele podia trazer, mas eu era mesmo a cabeça de casa naquele momento. Então, evitei de ter credit card, evitei de comprar coisas caras, eu só me focalizava mesmo para apoiar o meu parceiro e a família em casa. E de orando, buscando, chegou um momento, amado, que as pessoas manipulavam lá fora, manipulavam lá dentro, manipulavam na igreja, manipulavam no trabalho. Eu tive que aprender a ser dependente de Deus. E aprender a ser dependente de Deus também aprender a tratar bem o meu companheiro, independentemente das condições que ele se encontrava. Dava atenção, dava carinho, era fiel a ele, tinha muita fidelidade, porque eu gosto de ser, quando eu dou a minha palavra, eu gosto mesmo de cumprir a minha palavra. E no meio disso tudo eu comecei a ver a Deus a se mover. Por isso, quando você tem um marido, você tem que ver que tipo de dom que ele tem, como é que ele age, como é que ele reage. Não tem ilusão, comprar coisas caras e comprar casa por competição porque a outra comprou. Não faz isso. Todas as pessoas têm um tempo para conseguir as coisas. Mas o problema, muitas das vezes, dos crentes, de onde há depressão, e vou dizer uma coisa, eu quando era mundana, eu tive muita lacuna na minha vida, e eu tive que frequentar um psicólogo. Eu tenho psicologia, mas não me formei em psicologia. E chegou um momento, porque eu não era crente, chegou um momento que o psicólogo não podia me ajudar. Mandou-me num lugar de psiquiatria, não de loucos, mas numa fase. Sabe que esses psiquiatras também trabalham com o espiritual, que eles chamam de yoga. Eu nunca pratiquei essas coisas, graças a Deus, porque sempre Deus me poupou. Mas chegou um momento que o psicólogo não podia me ajudar. Então, aquele lugar vazio, que estava tão vazio, que trazia muitos problemas na minha vida, só Deus podia usar. E quando eu conheci a Yeshua, quando eu conheci o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu tomei a decisão de emigrar. Quis emigrar, emigrei por acaso. Deixei tudo, só peguei eu e meus filhos, quis me desfazer mesmo de tudo. Eu emigrei, fui num país, só eu e meus filhos. E eu disse, Pai, aqui por favor me ajuda. Eu vou esquecer todos os problemas que eu atravessei, eu vou começar tudo de novo, sou eu e meus filhos e mais ninguém contigo. Deus, quando fala comigo, só me fala uma vez, e ele faz que eu entenda o que ele está falando. E depois disso, eu ouvi a voz dele: tu vais voltar aonde tu saíste, e de lá eu vou fazer envergonhar os teus inimigos que sempre se burlam de ti. E eu chorei, pedi, Senhor, meu Deus, quero ficar aqui, estou aqui, vou começar uma vida nova, esquecer tudo, todo o sofrimento, isso tudo. Eu ouvi a voz que me disse: não, amado, fiquei doente, mas bem doente. Quando eu voltei, o momento que eu voltei no lugar onde eu vivia, comecei a me sentir bem, no mesmo dia já recuperei. E ali Deus começou a trabalhar. Eu aprendi que Satanás, ele usa a tua boca para tu amaldiçoar o teu parceiro, a tua parceira, o teu olho dele. Mas se tu fizeres ao contrário, eu vou dizer uma coisa, amada, é uma grande bênção. E eu olhava para o meu companheiro no rosto, eu via uma tristeza nele, porque há homens mesmo chulos, há homens mulherengo e mentirosos, mas não era o caso dele, é que ele queria, mas não conseguia. Eu olhava para o rosto dele, eu via aquele olhar quase de choro e lágrima. E eu dizia, sabe, tudo vai ficar bem. E quase todo mundo, eu digo, nem quase, todos nos deram as costas, amado. E eu ali comecei a aprender a ter mais profundidade com a presença de Deus. Abençoava ele, orava para ele, desatava palavras proféticas, porque eu desde pequena já nasci com esse dom de desatar palavras. As pessoas ficam mesmo ricas, amados. Eu não sei o que Deus fez comigo, mas é mesmo já um dom meu. Várias pessoas que já vi pessoas a ficarem com dinheiro e prosperar. E eu desatava nele, orava. E graças a Deus, até Deus abriu portas para ele e outros pastores que eu também não conheço, que oraram para mim, né? E para ele também. Mas os pastores locais, eu não via apoio de ninguém, mano. Mas isso não foi motivo que me fez levar que eu perdesse a cabeça ou que eu amaldiçoasse
Quando o inimigo quer te fazer uma coisa para tu fazeres ao contrário, tu faz o contrário para que o Deus está a pedir. E é uma grande bênção. E eu sigo disse nessa moça, olha, você tem um amor de marido. Você pede para o teu marido comprar um BMW. Pede para o teu marido comprar uma casa extraordinária. E depois, quando estão nessa casa, vocês não conseguem pagar. Eu não creio que essa é a vontade de Deus. Então, o Satanás tem se burlado dos crentes, usando a nova era, usando a yoga, usando a psiquiatria. Um crente não podia estar depressivo, amado. Eu, quando deixei o mundo e conheci a palavra, eu deixei de estar depressiva, amado. Deixei mesmo de estar depressiva. Eu sou uma pessoa feliz, viu, assim. Só que, infelizmente, quando Deus começa a te abrir portas, a abençoar, é que as pessoas começam a vir, a fazer de amigo, e eu detesto pessoas hipócritas, amado. E uma coisa que eu aprendi é manter-se nos pés dele. E o tempo que eu era mundana, uma vez eu fui num strip club, e eu vi, entendi a profundidade de uma comunhão, quando tu tens comunhão com o teu marido, né? E essas prostitutas não têm comunhão, elas fazem coisas porque elas querem dinheiro, querem atrair, e eu fui ver esse strip club. E eu vi a moça fazia cada coisa, e os homens ficavam impressionados de ver ela assim. E o que recebia? Recebia dinheiro, recebia a recompensa. Então, é uma coisa, é diferente, né? Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos Ele, praticamente a influência dela, a presença, nos transforma. A presença dele nos traz aquilo que a gente sempre necessitou, ainda e mais do que a gente pediu ou imagina. E é por isso que as nações, você vê que há confusão, a guerra, porque são dependentes de homens, são dependentes de seres humanos. Porque se fossem dependentes de Deus, nada disso havia de passar, nada. Vou dizer uma coisa, nada disso havia de passar, porque você está dependente de Deus. E uma coisa que eu comecei a aprender nesse momento do meu processo, ou não sei se é processo, ou como é que eu posso dizer, comecei a aprender a ter confiança mais de Deus, a aprender a amá-lo mais, a aprender a submeter-me, aprender a que eu não entendia, a fazer o que Ele me pedia, porque Deus é mesmo bem real, amado. Eu não sei como descartar, me disse que Deus não é real, Deus é mesmo real. Então penso para os matrimônios, esse espírito de asmodeio, espírito de balpeor, de adultério, que assola os matrimônios, que os anjos de Deus, Pai, envia teus anjos, descendam, Papá, com chama de santidade, para queimar toda a seta, toda a depressão, todo o estresse, da sabedoria nas mulheres, da paciência nas mulheres e nos homens também, porque também tem momento que nós também acordamos mal e não temos boa disposição para fazermos bem as coisas como se deve fazer. E o companheiro também nos entende. E uma coisa que eu também entendi da intimidade, quando você tem intimidade com o teu parceiro, quando você faz as coisas corretamente, amado, não tem como ele todo o tempo só quer te oferecer presentes, só quer te dar carinho. Agora imagina, o ser humano que é homem faz isso, imagina ele que é Deus. Não adorar, trazer uma adoração ao Senhor, te adoro, porque você sabe que quer receber uma bênção. Mas sabe aquela gratitude profunda que tu tens? Meu Deus, graça por ter me tirado do mundo, graça por ter me tirado da depressão. Por exemplo, eu tenho uma depressão severa quando era mundana, porque eu queria receber o carinho dos meus pais, nunca tive o carinho dos meus pais. Porque meu pai morreu cedo, a minha mãe também não tinha muito tempo para ir além, e eu tive uma vida muito perturbada. E quando eu fiz 16, 17, tive que começar a ter namorado por uma questão de sobre-refúgio. E com 19 anos comecei a fazer filho. Então foi uma vida muito perturbada. Agora que já sou uma senhora, mas já uma senhora já de idade, né? Não muito mais velha, mas já sou uma senhora. Aprendi que a vida, esses processos nos amadurecem, nos dão caráter, nos dão capacidade para poder ajudar os outros. Por exemplo, esse tempo do Covid, né? Às vezes ajudo pessoas que estão infectadas com Covid e vejo a mão de Deus, como Deus tem me guardado. E eu, nesse meio, evangelizo as pessoas, sendo uma dona de casa, mas estou nesses meios
Eu às vezes digo assim, olha, não se preocupem que esses vírus vai passar, e se um dia não passar, a gente no céu, as pessoas que trouxeram esses vírus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estar lá, lado dos anjos, vou pedir a Deus para eles castigar essas coisas todas, as pessoas ficam a rir, e eu com aquilo eu aproveito a dizer, olha, vocês creem em Jesus, vocês creem em Deus, vocês creem no Espírito Santo, e muitos dizem, cremos, essa coisa, então ali começo a aproveitar, a evangelizar as pessoas, e vejo como o amor de Deus é bom, é grande. E com esse vídeo queria encorajar que se tu tens um matrimônio, não se desespere. Se for vigarista, se for adúltero, se Deus está a dizer que deixa, então deixa, porque às vezes há homens que vêm na vida das mulheres para destruir, também há mulheres que vêm na vida dos homens para destruir, mas saiba que Satanás está a investir contra o teu matrimônio, mas Deus quer o bem do teu matrimônio, e é possível você ter essa intimidade, e a intimidade vai te trazer luz, vai te trazer bênção, vai te trazer felicidade na tua vida, vai te trazer proteção, amados. Quando eu imigrei, eu não queria saber mais de nada, solamente meus filhos e Deus. Mas Deus me disse, você vai voltar, ali no lugar onde me disse, tu vais voltar. E eu assim tive que voltar contrariada, sem entender o motivo, mas agora entendi o motivo. E vejo que cada dia Deus é fiel e tem uma felicidade com Ele eterna. Então, vou ver se essa semana que vem ou a outra, não sei muito bem, fazendo um vídeo comemorando no secreto. Eu até prefiro orar mais no secreto, para orar pelos matrimônios, porque estão a ser muito assolados. E, amado, às vezes temos que ter muita sabedoria. Teu marido sai do trabalho, está cansado. Por exemplo, eu, independentemente do meu companheiro, está assim, eu lavava os pés, cortava as unhas, chamava de amor, fazia, não é que eu digo, surpresas, essas coisas todas. Isso lhe cativava muito, lhe dava força para avançar. E apesar dos meus sentimentos dizerem ao contrário, amado, meus sentimentos eram complicados, eu chorava, eu dizia, meu Deus, por que essas condições, Pai? E eu ajoelhava, eu chorava. E às vezes me aparecia a oferta, e eu em nenhum momento pensei fazer coisas que não dava, nem estava de acordo à vontade de Deus. Desejo que a graça e a paz e a comunhão do nosso amado Messias esteja todos com esse vídeo. Shalom.